Canto 25. Aparecem agora 3 espíritos que interpelam Dante e Virgílio, mas não se identificam. Dante suspeita serem seus conhecidos por uma pergunta que um deles faz a outro sobre o desaparecimento de outro que ele nomeia. Verso 43. Cianfa, que é conhecido ladrão. Um dos 3, Agnel, nome que nos é revelado no verso 68, é atacado por uma serpente, que é o resultado da transformação do Cianfa do verso 43, que o cinge firmemente. Os 2 seres transformam-se e, juntando-se, dão origem a um ser misto dos 2, que se afasta de modo singular e desaparece. Depois, outra serpe ataca o segundo dos 3, que se transforma em serpe enquanto esta assume forma humana. Revela-se no final que essa serpe era já o resultado da transformação anterior de um espírito humano, Francesco Cavalcanti, que, readquirida sua forma primitiva, revela o nome daquele que ele, como serpe, atacou, Buoso Donati, o segundo do grupo dos 3. Permanecem agora só o terceiro do grupo, que Dante reconhece como Puccio Ciancato e Francesco Cavalcanti, que Dante designa apenas como aquele por quem Gavile chora. No final de sua fala, esse ladrão ambas as mãos ergueu, fazendo figas, e gritou: "Toma, Deus, que pra ti são." Foram-me as serpes, nessa hora, amigas, pois que uma então se lhe enrolou no colo como a dizer: "Não quero que mais digas." E uma outra os braços lhe amarrou num rolo vivo tão rijo e reapertado à frente que tranco algum poderia descompô-lo. Ah, Pistóia, Pistóia, induz tua mente a incinerar-te para não viver mais no mal que excede a tua própria semente. Não vira ainda, nos cercos infernais, ser como este, mais contra Deus soberbo que o que morreu de Tebas nos umbrais. E ele fugiu sem pronunciar mais verbo. Ora, um centauro de raiva estuante chegou clamando: "Onde está esse acerbo?" Não é Marema tão exuberante de serpes como as vi no seu costado, quase até lhe alcançar nosso semblante. No ombro, atrás da nuca, ao cã dourado, tinha um dragão de medonha espidez que poria fogo em quem fosse encontrado. Disse o mestre: "Esse é Caco que tu vês, que no Aventino, à frente do seu ninho, muitas vezes de sangue um lago fez. De seus irmãos não comparte o caminho, pelo doloso furto que lhe urdiu, do grão rebanho que lhe era vizinho. Donde toda sua torpe ação caiu sob a clava de Hércules, que 100 lhe deu, e ele não mais de 10 sentiu. Enquanto isso, passava Caco além, e vieram 3 espíritos para nós, que ele despercebera, e eu também, até eles nos gritarem: "Quem sois vós?" Nossa conversa aí se interrompeu, e só lhes demos atenção após. Eu não os conhecia, mas sucedeu, como outras vezes pode ter se dado, que um nomeou um companheiro seu, dizendo: "Onde terá Cianfa ficado?" Donde, para que meu guia ficasse atento, pus sobre a boca um dedo levantado. Se a acreditar, leitor, tu serás lento, no que eu direi não me será surpresa, pois eu, que o vi, a custo ainda o sustento. Enquanto eu neles tinha a vista presa, uma serpente de 6 pés se aventa num deles, e seu corpo todo a presa. As 2 patas do meio ela lhe assenta no ventre, com as da frente os braços prende, e em seguida uma e outra face adenta. Com as traseiras as coxas lhe apreende, e delas de permeio a cauda passa, que por trás pelos rins então estende. Nunca tão firmemente a era abraça uma árvore, como essa horrível fera, com os membros todos do outro se entrelaça. E os 2 se colam como se fosse cera quente, que as formas perca e as cores borre. Nenhum nem o outro já exibia o que era, como com o papel queimando ocorre já não ter colorido certo algum, que preto ainda não é, e o branco morre.
Os outros dois o olhavam. Deles um gritava: Agnel, como mudou tua cara? Olha que já não és nem dois nem um. Das duas cabeças já uma só restara. Surgiam agora os dois semblantes mistos num rosto só, que os outros anulara. Fez-se 2 braços dos 4 malquistos, coxas com as pernas, barriga com o peito, transformaram-se em membros nunca vistos. Cada aspecto primeiro foi desfeito, 2 e nenhum, e a imagem deturpada assim se foi, num passo desafeito. Qual lagartixa sob a chibatada canicular que da sebe se aventa, como um corisco atravessando a estrada, assim chegava, para o ventre intenta de um dos 2 outros, uma serpe ardida, lívida e preta, qual grão de pimenta. Com a parte onde primeiro é recebida nossa alimentação, o trespassou, tombando após frente a ele estendida. O trespassado nada então falou, antes em pé parado bocejava, como quem sono ou febre dominou. Ele pra serpe, e esta pra ele olhava, e um pela chaga, outro pelo focinho lançavam fumo que se entremeava. Cale Lucano, agora do mesquinho sabê-lo, e de Nascídio a história abstrusa, e atenda a ouvir o que eu agora alinho. Cale Ovídio de Cádmo e de Aretusa, que se esta em fonte e se aquele em serpente fez converter, eu não lhe invejo a musa, porque 2 naturezas frente a frente não transmudou, assim que uma e outra forma fosse a trocar matéria consciente. Aqueles adequaram-se a essa norma, a serpente em forquilha a cauda fende, enquanto assim o outro se transforma. Num corpo só ele as 2 pernas prende, tão bem unidas que de sua juntura sinal algum a vista depreende. Fendida, a cauda tomava a figura, que no outro se perdia. Também sua pele tornava-se macia, e a do outro dura. Nas axilas vi entrar os braços dele, e na fera as 2 patas correlatas tanto cresciam quanto encolhiam naquele. Logo as patas de trás, junto com tratas, formam o membro que o homem encobre, e o do coitado cinde-se em 2 patas. Agora o fumo um e outro ser encobre de nova cor, e num o pelo apara, enquanto no outro de cabelo cobre, e um tomba, mal o outro levantara, sem desviarem suas lanternas más, sob as quais cada qual mudava a cara. O que se erguera a repuxou para trás, e a matéria que disso então sobrava fez orelhas nas faces que as não traz. A parte que na frente ainda restava de matéria, o nariz formando vai, e novos lábios encorpa e alinhava. O que jazia sua cara então protrai, e recolhe as orelhas na cabeça, como os corninhos que a lesma retrai. E a língua, que era inteiriça e professa a fala, ora se fende, e a forquilhada do outro se rejunta, e o fumo cessa. Foge aquela alma, em fera transformada, sibilando do vale pras encostas, o outro a persegue e salivando brada, mas logo volta-lhe às suas novas costas e ao outro diz: quero que buoso corra, como aqui eu fiz, com as patas no chão postas. Assim mudar eu vi a 7ª borra e transmudar, que o grau dos sucedidos me escuse se por vez a pena borra. E apesar dos meus olhos confundidos e do meu entender desconcertado, não escaparam tão despercebidos os 2, que eu não pudesse ter notado Pútio Ciancato, o único que não fora, dos primos 3 colegas, transmudado. O outro era o tal por quem Gavili chora. Notas. No verso: no mal que excede a tua própria semente. Pela lenda, os primeiros habitantes de Pistóia teriam sido os derrotados seguidores de Catilina. No verso: que o que morreu de Tebas nos umbrais. Capaneu, um dos 7 reis que assediaram Tebas, desafiou Júpiter, que o fulminou com um raio.
No verso, não é Marema tão exuberante? Marema, região pantanosa e desabitada da Toscana. No verso, disse o mestre, esse é Caco que tu vês. Caco, filho de Vulcano, roubou o rebanho de Hércules, seu vizinho, que o matou a golpes de clava. No verso, com a parte onde primeiro é recebida, no umbigo, onde o feto recebe alimentação. No verso, Sabelo e de Nasídio a história abstrusa. Na Farsália de Lucano, 2 soldados de Catão mordidos por serpentes. Sabelos definhou em cinza e Nasídios inchou até estourar. No verso, Cale Ovídio de Cadmo e de Aretusa. Nas metamorfoses de Ovídio, Cadmo foi transformado em serpente e Aretusa em fonte. No verso, assim mudar eu vi a 7ª borra, a 7ª borra, a escória da 7ª vala. E no verso, o outro era o tal por quem Gavile chora, Francesco Cavalcante, morto por gente de Gavile, localidade próxima de Florença, a qual ainda chora o cruel morticínio que em retaliação veio a sofrer pelos amigos do morto.